Oiê, seja muito bem-vindo à nossa aula. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre os materiais e equipamentos para quem está começando na área da confeitaria. Porque eu sei que quando a gente começa a gente não tem muita noção do que a gente vai utilizar, o que é mais importante, o que realmente é necessário. Bom, então vamos lá. O que é fundamental? De equipamento, fundamental para quem está começando é um forno. E a questão do forno, cada um vai conhecer o seu, tá? Existe muito de dar problema na hora da receita, às vezes a receita tá bem certinha, mas o forno tá desregulado. Então, uma das coisas é fazer teste, tá? Para quem tá começando a fazer teste com uma receita, pegar, por exemplo, um pão de ló, fazer do jeito que manda a receita, botar na temperatura que pede e observar. Anota lá no papelzinho o que aconteceu, se deu certinho, se não deu, porque muitas vezes o bolo baixa ou fica encruado por causa do forno. Bom, pode ser, eu uso aqui um forno elétrico, eu não vou trazer aqui para vocês verem porque ele é grande, mas pode ser forno de fogão, o forno que você tiver em casa. A única coisa é que você vai ter que aprender a trabalhar com a temperatura do seu forno. Se puder adquirir um termômetro para forno, pode ser, tá? Isso ajuda muito, mas se não, é só fazer teste com as receitas, até tu achar. Geralmente a gente pede num bolo, num pão de ló, 180 graus. Então tu vai botar, vai cuidar. Se ele não cresceu o suficiente, se ele não assou o suficiente, a próxima vez tu bota 190, 200 graus e experimenta, tá? Tem que experimentar, tem que fazer teste mesmo, tá? A questão do forno é por aí, tá? Outra coisa que é fundamental é uma boa batedeira. Cris, eu só tenho aquela batedeira do tempo da vovó, pode ser? Olha, para começar pode ser, tá? Não vai deixar de fazer as coisas, deixar de ganhar dinheiro por causa que não tem a batedeira planetária. Mas assim que tu puder, com o próprio dinheiro que tu vai conseguir na confeitaria, já investe, tá? Principal investimento é um bom forno, uma boa batedeira e uma boa bailarina. Na minha experiência, as duas coisas que mais fez diferença para mim foi a batedeira boa e a bailarina, tá? Porque eu tinha uma bailarina, mas ela bambeava, ela ficava dançando. O acabamento do bolo é muito difícil de fazer naquelas bailarinas um acabamento perfeito, um acabamento bonito. E a bailarina é um diferencial, tá? Eu indico assim, ó, o que tem que cuidar? Qual é a principal função da bailarina? É que ela tenha um giro perfeito, tá? Então, eu gosto dessa aqui por ela ser pesada, ela me dá mais estabilidade para mim movimentar o meu bolo quando eu tô espatulando. Cuida, é isso aqui, tá? O que tem que cuidar é o giro dela ser um giro fácil, que não fica travando e que ela fique retinha, tá? Claro que você vai precisar das assadeiras, do tamanho que você mais vai querer utilizar. E já para adiantar, o tamanho dos bolos que mais sai aqui pra mim é o D20, o D25 e o D15, tá? De diâmetro. Mas comece com o que você tem aí, tá? Se for comprar, compre uma D20 que é a que mais sai, tá? 20 centímetros de diâmetro. As minhas têm 10 de altura. Isso vai depender do tipo de bolo que você quer fazer. Por exemplo, bolo espatulado, geralmente eles são mais altos. Então prefira a D10 ou a D12, tá? De altura. Para bolos mais clássicos, tradicionais, são aqueles bolos mais baixos. Então pode ser as D8, tá? Isso é independente. Eu costumo fazer as minhas massas na forma inteira e cortar os discos. Tem gente que faz disco por disco. Vai depender do método que você quer trabalhar, tá? Outra coisa que é fundamental, é muito difícil trabalhar sem na confeitaria. Eu diria que é impossível, tá? Principalmente para fazer bolos, tortas. Pode ser a balança, tá? Pode ser uma balança bem simples. Essas balanças tem por 20, 25, 30 reais. É fácil de estar adquirindo e é fundamental. Então não esqueça, batedeira, forno, bailarina, balança e assadeira, isso aí é fundamental. Uma outra coisa que a gente utiliza muito na confeitaria é o fouet. Tá, o fouet, a questão do fouet é assim, nem sempre tu vai utilizar, mas ele é um quebra-galho incrível, tá? Porque muitas coisas, por exemplo, para texturizar, para bater
às vezes tu não tem uma batedeira, tu vai bater pouca coisa, pouco chantilly, tu consegue dar o ponto na mão. O fouet é uma das coisas que eu indico comprar já de início, tá? Faca e facas. Para que as facas, Cris? É uma faca maiorzinha que você tenha, ou de serrinha, ou assim, porém tem que ter bastante cautela, tá? Para que eu uso as facas? Geralmente, aí nós vamos estar falando de um outro equipamento, tá? Para desenformar, a gente pode desenformar o bolo com a própria espátula, se você tem, tá? Se não, tu vai utilizar provavelmente uma de serrinha. Só que tem que cuidar muito na hora de desenformar. Nós vamos estar vendo lá na aula, tá? Então, mas é bom ter uma faca aí. A outra coisa, geralmente, quando você começa, eu sei que é difícil, mas faça o possível. Coisas que você usa na sua confeitaria, no seu trabalho, na confeitaria, para fazer doces, para fazer tortas, tente deixar somente para isso, tá? Não coloca na cozinha lá para, por exemplo, cortar carne, para fazer outras coisas, tá? Do dia a dia. Deixa somente para a confeitaria, assim que for possível. Tenha lá a faca disso, a faca daquilo, separa as coisas que é muito melhor, tá? Outra coisinha é a tesoura, tá? Que a gente precisa muito. Toda hora tem alguma coisinha. É cortar uma embalagem, é para cortar o saco de confeito, para várias coisas, tá? Então tem uma tesoura na sua cozinha. Filho, me presta a tesoura. Não, tá? Tem a tesoura da cozinha, tá? Que é só para isso. Porque, gente, contaminação cruzada, tá? Muito cuidado com o material que você utiliza, sempre bem limpinho, bem higienizado, guardadinho. Por isso que eu digo, separe da sua cozinha que você usa no dia a dia, porque carne, comida, alimento, Deus o livre, tá, gente? Contaminação cruzada acontece. Tesourinha da confeitaria. Isso aqui que eu ia falar, bom, o que é isso aqui? Isso aqui a gente usa para cortar, a gente pode cortar as fatias para quem vai fazer o bolo inteiro, depois cortar as fatias para rechear, a gente pode estar utilizando a faca. Porém, eu indico quando você puder comprar, se você testa, vê se gosta de utilizar. Por quê, Cris? Por quê? Porque isso aqui vai padronizar, tá? Questão de padronização. Por exemplo, você vendeu um bolo para sua vizinha. Aí a cunhada dela estava lá e comeu o bolo, te encomendou. Da outra vez que, quando ela comprou, não estava igual. Estava mais grossa as fatias, estava diferente. Então, o que é a questão disso aqui é realmente a padronização, tá? É interessante. Desde o início já começar padronizando o teu trabalho, porque é um diferencial, nem todo mundo padroniza, isso seria um diferencial, tá? Pão duro, tá? Isso aqui não precisa nem falar, tem que ter, tá, gente? Pão duro, que é o resistente a altas temperaturas, tá? O lambe-lambe é diferente, o lambe-lambe a gente usa para preparar os frios. O pão duro a gente olha lá na embalagem e vê se ela aguenta altas temperaturas. Porque tu vai utilizar não só para mexer coisas frias, mas também depois vai fazer, por exemplo, um recheio, vai para a panela e precisa dele, tá? Que mais? Eu vou tirar esse aqui para cá agora. Eu vou tirar esses aqui para lá, para mim dar uma limpadinha aqui. As espátulas, o que nós vamos falar sobre as espátulas? Vai variar um pouquinho da decoração que você vai pretender trabalhar, tá? Experimenta trabalhar com bolos clássicos, experimenta trabalhar com espatulados, faz experimentações, vê o que tu mais gosta de trabalhar. Gente, aqui tá chovendo, então talvez apareça o barulho da chuva, tá? Mas vamos continuar. Por exemplo, aqui no nosso cursinho nós vamos estar aprendendo os bolos espatulados, tá? Então eu vou estar utilizando esses pentes, a gente chama de pente, mas é uma espátula, tá? Aí tem as que são só reta, tem as dentadas, tem com diferencial, tá? Que são texturizadas. Vai depender do que você quer de acabamento. Cris, eu não tenho, consigo fazer? Dependendo do trabalho do bolo, sim. Dependendo, não, tá? Por exemplo, se tu quer dar uma textura, tu tem que ter. O que dá pra fazer? Pegar aquelas facas de serrinha, que nem eu mostrei ali, e também utilizar. Tem muita gente que no início utiliza. É melhor fazer com o que tem e fazer do que não fazer, tá? Uma que tu vai estar aprendendo, mesmo que tu erre, tu vai estar aprendendo. E outra
que só vai saber testando, tá? Cris, eu não tenho a reta. O que dá para fazer? Essas assim são boas, mas para bolo espatulado fica um pouco difícil. Eu já vi muita gente utilizando e dá super certo a caixinha de leite, tá? Comprar uma caixinha de leite, utilizar ela, higienizar bem, cortar ela bem retinha e ela vai ficar tipo isso aqui. E daí tu vai utilizar a parte laminada da caixinha para dentro do bolo e vai utilizar. Claro que tu vai utilizar ela uma vez e vai jogar fora, vai fazer outra, tá? Mas o ideal é comprar, não são tão caras, tá? Mas o que é importante, gente? Essa angular aqui, essas aqui se chamam espátulas angulares. Essa que tem uma caidinha aqui, tá? Elas são as mais utilizadas na confeitaria. Então essa daqui eu aconselho que você já compre de início. Porque, e também prefira, tem umas que são grandes, tem as maiores e tem as pequenininhas. Eu digo assim, prefira a menorzinha, tá? Não tão pequena, mas ó, dá pra ter uma noção aí. Por quê? Porque fica muito mais fácil de tu trabalhar, tá? Tanto em cima como nas laterais do bolo, pra alisar. Por que ela é mais fácil do que essa? Porque isso aqui evita que tu fique sempre tocando os teus dedos no bolo e estrague, por exemplo, a cobertura que tu já alisou, tá? Ela tem um ângulo muito bom de tu poder trabalhar. A gente usa bastante também a espátula reta, tá? Não precisa ser tão grande assim, mas geralmente para a parte de cima eu gosto dela. Então vai depender aí do que você vai fazer, tá? E com o tempo você vai pegando o que mais tu vai utilizar, o que tu não vai utilizar tanto. O que é bom ter também é um raspador, tá? Tipo uma espátulazinha, é um raspador, tá? Porque a gente usa tanto para empurrar o recheio pro saco de confeitar, a cobertura, como para chocolate, a gente usa para muita coisa. Então é bem versátil. Uma outra coisinha é um recipiente para colocar a calda, tá? Para umedecer o bolo. E muita gente utiliza esses pincéisinhos aqui de silicone, tá? Outra opção é usar uma colher para ir umedecendo o bolo. Cris, eu não tenho nem isso e nem isso. Pega uma colher e faça com que você tenha. Venda o primeiro bolo e invista de novo, tá? É assim, o começo é assim, vai vender, vai investir, vai vender, vai investir, tá? Para ter as coisas, porque, gente, facilita. Pensa assim, eu vou levar 1 hora para decorar um bolo se eu não tenho as ferramentas. Se eu tenho as ferramentas, às vezes eu levo 15, 20, 25 minutos para decorar um bolo. Então é produção, tá? É produção, é acabamento, é a perfeição dos detalhes do bolo. Vale muito a pena investir, sempre invista. Saco de confeitar e bico da sua preferência. As assadeiras eu já falei e a bailarina invista numa boa. Eu não tenho bailarina, mas eu preciso ganhar dinheiro de alguma forma. O que eu faço? Eu comecei sem bailarina, tá? Então é possível? É. Vai dar mais trabalho? Por exemplo, eu não tenho nada, Cris. Vamos falar assim, então, vamos botar na nossa realidade. Cris, eu tô adquirindo eu quero fazer esse curso porque justamente eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho nada, eu preciso aprender para mim começar a ganhar dinheiro de uma vez. Ponto. Começa com o que tu tem, do jeito que dá para fazer. Quando eu comecei, eu não tinha bailarina, eu tinha uma espátula só, e eu nem lembro qual era, mas eu tinha uma espátula só. Eu molhava o bolo, eu umedecia com a colher, mas primeiro bolo que eu vendi, eu já comecei a comprar as coisas, tá? A minha batedeira era outra, tá? O meu forno, eu usava o forno da minha mãe quando eu comecei. Então, faça do jeito que dá para fazer, mas o importante é, primeira venda, volta e investe. Primeira venda, não fica deixando, tá? Porque é muito importante, que nem eu falei, tu ganha na produção, tu ganha no acabamento, tu ganha cliente e tu ganha muito dinheiro. Confeitaria é uma coisa que dá dinheiro. Se tu souber organizar o teu negócio, tu vai crescer em muito pouco tempo, em questão de 1, 2 anos, tu vai estar bem conhecida e vai estar, eu não digo nem sobrevivendo da confeitaria, vai estar vivendo e muito bem da confeitaria, porque ela te permite isso. E essa foi a aula dos materiais básicos e equipamentos básicos da confeitaria. Espero que você tenha gostado. Até a próxima aula, ok?